Bom, estamos aqui mais uma vez, né? Marcos A se convida. Dessa vez o nosso convidado é o Jefferson Souza. Uma pessoa que eu conheço há pouco tempo. Faz pouco tempo que eu conheço ele. Eu acho que eu me cruzei com ele algumas vezes aqui. É uma brincadeira à parte, que a gente já se conhece há bastante tempo. E é uma pessoa do qual eu admiro bastante o trabalho, tanto que eu admiro que ele é parte dos professores dos MBAs e pós-graduação, que eu sou coordenador, tamanha a confiança que eu tenho no trabalho dele. Eu vou ter que fazer vou confessar aqui uma coisa ao vivo, minha esposa faz a pós-graduação, que eu sou coordenador e ela é professor, e ela ficou maravilhada com a forma como ele explicou o COBIT para ela. E aí eu falei assim, mas eu já te falei isso, assim, mas não foi igual a ele. Então está causando um dilema aqui em casa, mas em breve eu vou resolver isso, né? Com o processo. Mas é uma coisa interessante para nós todos. Mas vamos lá, pensando o seguinte, vamos apresentar logo ele aqui, que aí é mais fácil, todo mundo conhece e vai entender, né, a importância do meu convidado hoje. O homem só tem 25 anos de experiência na área de TI, né? E consegue sorrir ainda, ser feliz, né? 13 anos com foco em segurança de informação e gestão de riscos, em empresas de grande representatividade no setor elétrico. Atuou em equipes de operacionalização e suporte de infraestrutura tecnológica. Deus te abençoe, eu acho muito legal. As pessoas querem fazer as coisas sem consultar o pessoal de infra, depois que é que funciona. Isso depois eu pergunto para ele, se acontece mesmo. Ele tem uma ampla capacidade de identificar oportunidades de melhoria em segurança, que isso é essencial, é sensacional para a redução de custos, vivência na implantação de estratégias de segurança corporativa, recuperação de desastre. Isso é uma coisa bacana no Brasil, recuperação de desastre. As pessoas devem pensar bastante. Acho que é por isso que os nossos apelidos são mensageiro da desgraça, mas depois eu pergunto para ele. Está aí com iniciativas de governança, sobre compliance, gestão de risco, auditoria, é líder de equipes, né, desenvolvendo aí obtenção de resultado, é pós-graduado em segurança de informação, MBA em riscos e compliance, é professor da Trevisan, é professor, né, da pós de Cico e é professor também da ESP, né, de especialização da Amazônia. Ele não sabia, mas agora ele já vai ficar sabendo ao vivo que ele é meu professor e que se vire para dar aula lá. Bom, trouxe aqui o LinkedIn dele, né, para quem quiser depois acessar para fazer parte das conexões deles aqui, ó, fácil, né? Jefferson Souza com 2 Fs, por favor, né? C-Risk, SFS, MBA, né? Vou te falar, o cara tem mais sigla que qualquer outra coisa aqui, vou te contar, isso aqui tá fácil, viu? Para quem não conhece mais ainda, eu fui lá buscar a Projects, né? Projects, deve ser, acho que o nome está correto, né? Se eu não errei aqui. A experiência, a empresa do Jefferson, né? Ele é consultor e DPO, Deus te abençoe e a mim não desampare, pelo amor de Deus, né? Para quem quiser depois acessar, para conhecer. Aí eu fui lá, olha só as certificações do Jefferson Fernando de Andrade Souza, que eu fui descobrir nessa pesquisa que tem o Fernando de Andrade, né? Aí eu falei assim, olha, pensei que era só Jefferson Souza, mas ele é que nem eu, nome de guerra. Então, ele tem aqui as certificações da Exim, né, que demonstram que ele conhece o que ele está fazendo. E olha só que eu fui buscar. Eita, lasca, achei, ó. Falei, rapaz, acho que tem umas fotos desse homem aqui, 2017, né? Quando a gente lançou o livro de Governance e Compliance, ele estava lá com a gente, estava barbudo, né? E eu estava bem mais velho que agora. Estou percebendo que eu estava mais velho naquela época que agora. Mas esse aqui é o Jefferson Souza, né? Nosso parceiro, nosso amigo, que eu posso considerar no grupo de amigos aqui, sem problema nenhum. Jefferson, seja bem-vindo, é um prazer. Eu fiz questão de buscar essas fotos, porque às vezes as pessoas, né? Pô, da onde conhece? Eu falei, não, eu tenho foto dele quando foi. Choveu pra caramba aquele dia. Putz. Choveu muito, né? Mas ainda teve bastante gente lá, graças a Deus, e você, como sempre, quando pode, está prestigiando a gente. Então, se apresenta para o povo aqui, fique à vontade, agora a hora é sua.
Obrigado, Marcos. Bom, em primeiro lugar, gente, eu acho que o Assi fez uma belíssima abertura ali, fiquei até ruborizado aqui, né? Bom, ele já falou aí um pouco da minha trajetória, né? Seja, já tem um bom tempo de estrada aí, né? Mais de 20 anos aí trabalhando com tecnologia, segurança de informação, e agora nos últimos anos, né, com o advento das regulamentações de privacidade e proteção de dados, atuando especificamente aí na adequação de empresas para a LGPD e também na GDPR, pensando aí na regulamentação europeia também como hoje um padrão internacional, né? Inclusive as certificações que eu hoje possuo relacionadas a isso, né? Que é pela Exim, ela é muito focada na regulamentação europeia, né? Apesar de ter ali também um certificado específico da regulamentação brasileira também, né? Como o Assi falou, eu já fui líder e gestor executivo de áreas de gestão de riscos e compliance, né? Hoje eu atuo como consultor especialista na parte de LGPD e GDPR e venho atuando aí hoje em mercados diversos aí, suportando aí empresas em implementações, né? Além do fato também de estar aí lecionando e formando também DPOs, né? Então, como instrutor oficial da Exim também, eu sou responsável por ministrar cursos de certificação para quem também quer entrar nessa jornada, né? Trilhar aí esse caminho e se tornar também um DPO, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui, que é o fato de um cargo novo, né, criado por lei e que cada vez está se tornando mais relevante aí. Não, depois que você falou aí, eu falei assim, ó, Deus te abençoe, precisa abençoar um homem desse, tá doido. Mas deixa eu fazer uma pergunta que toda hora me perguntam e eu respondo, e às vezes as pessoas falam assim, mas peraí, o Aço é um contador, auditor, e vem falar de segurança da informação e LGPD. Por que segurança da informação é tão importante para a Lei Geral de Proteção de Dados, Jefferson? Me ajuda a me ajudar, porque eu tenho falado isso, mas as pessoas às vezes não acreditam em mim, porque falam assim, o que um contador sabe disso? Eu falo assim, um contador não, mas eu já fui auditor de TI, então você, por favor, me respeita. Uma excelente pergunta, Marcos. Eu acho que é importante entender que quando se fala da lei, existem dois pedacinhos que são muito importantes que ela traz. A primeira é privacidade. Tá, o que que é privacidade? Privacidade tem a ver com um direito humano, né? Um direito que está até na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Também está na Constituição Federal. Existem outros diversos instrumentos legais que já traz isso e a lei ela vem consolidar essa questão desse direito, que é o direito de proteger a sua honra, a sua intimidade, de você controlar aquilo como que é a sua vida e o como você vai expor. Então, isso é a privacidade. Só que a lei fala sobre privacidade e proteção de dados pessoais. A proteção de dados pessoais é como eu vou proteger, como é que eu vou assegurar essa privacidade. E proteção de dados, gente, nada mais, nada menos é do que segurança de informação, uma disciplina que já existe há anos e que temos aí diversos profissionais que já vêm atuando nisso. Tanto que a lei ela foi construída pensando nos frameworks e boas práticas de segurança de informação, como, por exemplo, a própria ISO 27000, né, que é a família de normas que estabelece boas práticas de gestão e governança em segurança da informação. Então, e é engraçado isso que você está falando agora, com ISO 27000. Eu estou achando engraçado, e aqui agora eu vou fazer um depoimento, tá? Isso é uma coisa que eu vou falar aqui, por isso que eu não vou nem externar nome de nada, mas tem muita gente falando sobre compliance de LGPD e eu sei que nunca escreveu uma política de segurança da informação. Não leu nem o COBIT 4.1 no DS para saber como fazer um processo de entrega, de controle de perfil, sabe? De entender como funciona um helpdesk, um gerenciamento de incidente. E eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando isso, e eles estão falando com leitura de outras coisas por aí, ou que ouviram, e estão repassando isso para as pessoas, e tem muita gente falando muita coisa que ainda vai causar muito problema para quem escuta essas pessoas. Por exemplo, eliminar dados. Não é tão simples assim. Ah, eu Perfeito. saí do lugar, eu quero que você apague os meus dados. Eu falei assim, filho, você esqueceu que eu tenho contabilidade.
eu tenho financeiro, eu tenho prestação de conta, eu não posso, você faz uma operação comigo aqui e eu excluo os seus dados. Como que eu vou falar para alguém que você pagou? Você tem percebido isso também ou é impressão minha? Não, eu diria que a gente passou a ter aí no último ano e meio uma avalanche de pseudos especialistas nesse tema, tá? Então, esse é o grande ponto, né? A minha titularidade, a minha experiência, a minha trajetória demonstra o quanto hoje eu, como pessoas como você e outros profissionais, colegas nossos aí que compartilham, que estão no mercado, podem agregar valor quando se fala de uma disciplina que, apesar de ser nova, traz conceitos que já se discutimos há tempos, como que a gente está falando aqui de segurança de informação. Mas a proteção de dados, mais do que uma segurança de informação, ele é um assunto multidisciplinar. Tá? Então, o que é importante saber primeiro? Bom, sim, ela é uma lei, fala sobre um direito. Então, eu preciso, por exemplo, de advogado? Claro que eu preciso. Eu preciso de advogado até para uma outra questão. Muita gente virou especialista em LGPD. Porém, para fazer essa implementação de uma maneira assertiva numa organização, eu não tenho que só pensar na LGPD, eu tenho que pensar em todo o arcabouço regulatório que uma organização está submetida. E aí eu tenho diversas outras leis que a gente tem que fazer o processo que a gente chama do quê? Harmonização. Então, eu tenho lei fiscal, eu tenho lei tributária, eu tenho lei previdenciária, eu tenho Código Penal, eu tenho Código Civil, eu tenho as regulamentações setoriais de cada indústria, cada setor. Então, tudo isso precisa ser analisado. E aí, um advogado, principalmente um advogado regulatório, ele consegue ajudar a harmonizar e dar os caminhos de o que são as diretrizes regulamentares que uma empresa vai ter que seguir. Ponto. Isso é muito importante. Bem como revisões contratuais e outras que realmente fazem parte do que a gente chama de blindagem jurídica. Mas ponto. Parou por aí. A partir daí, você vai ter que começar uma ação, uma força de mudança cultural, que é uma ação consultiva. E aí a gente sai da esfera jurídica e entramos numa esfera consultiva, onde a gente vai ter que envolver profissionais de governança, risco e compliance, pessoais que trabalham como auditoria, pessoal que trabalha com controles internos, pessoal que trabalha com compliance, pessoal que trabalha com segurança de informação e pessoal que trabalha com tecnologia de informação, em especial aqueles que trabalham com tecnologia ligada à segurança, que é a questão da cibersegurança hoje, que inclusive faz parte dos top 10 riscos nos últimos 3 anos do Fórum Econômico Mundial. Então, assim, se o Fórum Econômico Mundial diz que cibersegurança é algo que é importante para você pensar que pode afetar a economia mundial, quem não está pensando em cibersegurança já está com problema. Então, é assim, tem espaço para todo mundo atuar nesse mercado. Deixa eu te perguntar uma coisa, até que vou colocar aqui na tela. Mapeamento de processo, né? Porque é engraçado, eu vou te falar o porquê, porque eu já participei de alguns projetos já, em que a pessoa fala assim, não, eu quero implementar o tal do LGPD, que já procura assim, o tal do LGPD, né? Eu falei, beleza, o que você quer fazer? Ah, eu quero que você converse com o meu jurídico. Eu falei assim, tá, o seu jurídico eu vou conversar por último. Mas por quê? Eu falei assim, eu não sei o que você faz, eu preciso identificar primeiro internamente o que você faz. Aí me perguntaram outro dia assim, você usa a metodologia 5W2H? Não, eu uso um W. Aí a minha pessoa perguntou, por que um W? É o who. Quando eu descubro quem faz, eu já estou feliz da vida. Cara, é assim, quem faz? Aí quando você descobre o quem faz, você vai saber quando faz, né? Para quem que faz, onde faz, quanto custa, como ele faz. Aí você começa a descobrir 5W, 2H, quantas letras você quiser. Esse é o principal. Porque é uma coisa essencial. Vou te perguntar isso, porque se você já vivenciou isso. As pessoas, quando começam, falam de segurança da informação, não, controle de acesso, perfil de usuário, nós vamos mapear, por exemplo, um exemplo clássico. Eu estou trabalhando numa empresa e você foi contratado para trabalhar na empresa e vai trabalhar no meu departamento. Aí o cara, tem um rapaz, né, que está instalando a sua máquina, certo? Aí eu não estou lá para dar orientação. Alguém pergunta para ele assim, qual o perfil que eu vou pôr para o Jefferson? Põe igual ao do ACE. Né? Aí instala com todos os perfis. Mas ninguém pergunta se você pode ter o mesmo perfil de acesso que eu.
E com o passar do tempo, vai se multiplicando essa questão do perfil de acesso, e quando você vê, eu acho que, às vezes, só a copeira e o cara da guarita que não tem acesso a algumas informações, porque o resto já foi tudo multiplicado. Então, quando a gente trabalha com o processo, antes de fazer, que você falou, proteção de dados, a questão da família da ISO 27000, mas mapeamento de processo, nessa hora, já que você quer fazer uma coisa consistente, é essencial. Eu diria que sem mapeamento de processos você não faz nada. Não é você não faz LGPD, você não faz segurança de informação, você não faz automatização, você não faz compliance, você não faz nada, tá? Até importante, é isso aí, é só na dancinha, porque o fato é isso. O que acontece? Em qualquer framework, vamos falar, ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, todos eles começam com o primeiro item chamado estabelecimento de contexto. Todos eles, gente, todos eles começam com a mesma regra. O que é o estabelecimento do contexto? Eu tenho que entender o que aquela empresa faz e qual o cenário que ela está inserida. Esse é o primeiro ponto. Se eu não conheço isso, eu não tenho nem como atuar. Por quê? Porque eu não vou saber quais são os fatores críticos de sucesso daquela organização. Se eu não conheço os fatores críticos de sucesso, eu não sei quais são os riscos relevantes para tratar e eu não sei como tomar uma decisão assertiva. E toda e qualquer ferramenta gerencial e de governança, ela serve apenas para quê? Como uma ferramenta de tomada de decisão assertiva, tá? Isso é um instrumento que todo executivo precisa para tomar uma decisão correta, seja para aceitar um risco, seja para não, vou sair fora desse risco, para ele dar a resposta correta para aquilo. Se eu vou fazer um investimento, se eu não vou fazer um investimento, se eu vou comprar, se eu vou fazer uma joint venture ou não. Tudo isso ele precisa com o quê? Com a visão de governança. E, gente, governança, apesar de falar muito desse termo, vamos ser sinceros, isso é uma gourmetização, né? Um aprimoramento de um termo que já vem lá do passado, que vem dito isso desde o tempo da administração moderna, desde o tempo de Taylor e Fayol, cara. Quando a gente fala de administração moderna, a gente está falando o quê? Como eu controlo, dirijo e monitoro um negócio. Uma instituição, uma empresa, o que for. Controlar, dirigir e monitorar. Qual é a diferença de governança? É fazer tudo isso com ética, transparência, sustentabilidade, prestação de conta. Simplesmente isso. Ok? Esse é o ponto. O fato é, poucas empresas têm controle. Né? Algumas até pode até estar dirigindo, meio assim, né, torto. Agora, monitoramento, isso é um ponto crucial, falta demais nas organizações. Então, para eu poder monitorar, eu tenho que conhecer. Já dizia, né, Sun Tzu no livro dele, Arte da Guerra, né, que para você vencer uma guerra, eu preciso conhecer a mim mesmo e ao exército inimigo. Se eu conheço, cara, essa guerra, essa parada já deu, né? Aí podemos até brincar, né? São os 300 de Esparta contra, né, 3.000 persas, né? E vamos lá, Yahoo, né? Você tem que parar de arrumar essas tretas aí, Leônidas. Mas é isso aí, gente, isso é a verdade. Agora, Sun Tzu diz o seguinte, se eu só conheço a mim, ou só conheço o meu inimigo, para cada batalha que eu ganho, eu tenho uma batalha que eu perco. Então, não sei. Bom, se eu não conheço nem o meu inimigo e muito menos a mim mesmo, também eu já conheço esse resultado. É derrota na certa. Tá? E aí que entra o mapeamento de processos. Eu tenho que conhecer o meu processo. Quando eu vou aplicar compliance, gestão de risco, quando eu vou fazer uma análise de aderência, a primeira coisa que eu preciso saber é qual é o seu processo para eu saber ao que ele está aderente. Então, antes de eu pensar na política, eu tenho que pensar em qual é o processo que eu faço. Sim, sabe por quê? Que eu percebo depois nos trabalhos, aí você começa a olhar, que assim, começou bonitinho. As informações, por exemplo, cadastro. Vamos falar numa coisa que tem informação que é confidencial, sigilosa, né? Mas assim, aí as pessoas dizem, mas quais são os meus dados sensíveis? Bom, se você pergunta o tipo de sangue do seu fornecedor? Não, se você não perguntar o tipo de sangue dele, né? Eu não acho que é tão preocupante, né? Aonde vão estar as suas operações, as suas informações sensíveis? Nos recursos humanos, que tem exame médico, tudo que tem lá. Então, uma coisa é o sigilo e a proteção do dado, né, da confidencialidade. Outra é o dado que é o dado sensível. Então, a gente tem que separar muito isso, porque as pessoas começam a misturar tudo isso. E aí, você começa bonitinho fazendo isso. Aí começa a aumentar o volume,
Aí a pessoa que deveria passar a informação, tá? Ela não passa mais informação porque não está tendo tempo. Então ela começa a dar acesso para outras pessoas. E ninguém pergunta se essa pessoa pode ter acesso a essa informação. E a hora que você começa a mapear o processo, você está rindo porque eu estou passando por isso. A hora que você começa a mapear o processo, você pergunta, essa pessoa pode ter acesso? Não. Por que ela tem? Eu não sei que vocês que deram acesso para ele, né? E até eu brinco muito com isso, que assim, outro dia eu estava aqui conversando com um cliente, falei assim, por que você mandou uma política de incidentes de TI junto com a política de segurança da informação? Assim, você perguntou para o seu cara de TI? Ele que mandou eu perguntar. Falei, pera, então nós temos dois problemas. É interessante esse negócio que você falou de perfil de acesso, né? Que assim, né? Quando você vai passar por uma auditoria, a primeira coisa que o auditor quer saber é o seguinte: me dá a lista dos seus usuários ativos em sistema, dos seus usuários desligados no último período X e quais departamentos eles pertencem. Ele só quer fazer um trabalho, checar se os usuários ativos estão ali habilitados e aqueles que foram desligados foram revogados os acessos dele, e saber se efetivamente cada pessoa, de acordo com a área que ele está lotada, se ele está com o perfil adequado. E aí eu falo que é o seguinte, né, as empresas elas se especializam muito em criar perfil para dar acesso, mas não para retirar acesso, ou no caso de uma movimentação de um funcionário, né, fazer o ajuste do perfil. Então tem aquele colaborador que já está há 10 anos numa organização, ele entrou lá como assistente administrativo, e aí ele foi crescendo, né, foi evoluindo, foi migrando de área, e a cada área que ele passou, ele foi ganhando, né, um perfil a mais. Ou seja, é que nem um personagem de jogo, né? A cada etapa ele vai ganhando um poder, uma habilidade diferente. No final das contas, ele está mais forte que o Gandalf, cara. Não é possível, Exatamente. é o mestre dos magos, né? Então, mas é ele isso tem mesmo. mais acesso que o dono da empresa. Sim, porque ele vai carregando os acessos, né? Então eu já vi várias coisas disso, porque eu estou falando que às vezes quando que eu falo que eu brinco com, eu uso um W, né? O who, quando eu descubro o who, o resto vem, né? Porque você vai perguntando. E aí as pessoas às vezes não sabem explicar porque aquilo aconteceu, porque não existe um processo adequado. Às vezes falta comunicação entre os recursos humanos e as áreas, e a área de TI para saber que o cara mudou, que o cara não está mais ali, que tem que mudar o perfil, essas coisas todas. E aí, quando você vai vendo, vira uma salada russa a empresa, porque muita gente com muita informação e não deveria ter acesso a essa informação. Aí quando você acha o Ru, aí você fala, uhul, né? Finalmente consegui, né? Finalmente achei. Então, assim, a gente fala muito, né? Por isso que eu falei negócio da política de segurança da informação e a política de incidentes de TI, porque alguém tem que saber que ação tomar com relação à incidência. Porque só criar política é lindo, mas eu quero saber como que você faz para mostrar essa questão para as pessoas que é importante. Eu acho que é interessante que quando você fala de uma implementação de um sistema de gestão de privacidade e proteção de dados, ele segue de novo, olhando para a ISO 27000, um sistema de gestão de segurança de informação. Como começa um processo de sistema de gestão? Primeira coisa, uma vez eu estabelecido o contexto, conhecendo a empresa, sabendo em que cenário ela está inserida, eu vou lá começar a criar o seu arcabouço normativo. Gente, arcabouço normativo, ele só tem valor, né, que não seja o valor de ser papel para inglês ver, a partir do momento que ele tomba na cultura organizacional, ou seja, quando ele é introjetado no DNA dos colaboradores. E aí começa o quê? Um trabalho de transformação cultural. E aí a importância de envolver RH, área de comunicação interna, para quê? Para dar treinamento, orientação. Muitas empresas pegam lá o seu normativo, publicam numa intranet, fala, colaborador, entre aqui, dá um ok dizendo que você leu e que está ciente disso e bola para frente. Então você não delega uma responsabilidade, você delarga essa responsabilidade. E depois, quando der aquele problema, né, quando der o M, né, aquele grande M, né, amontoado de M, né, aí o cara vai querer reclamar do quê? Daquele colaborador. Mas vamos lembrar o seguinte, o quanto aquele colaborador foi devidamente instruído, treinado e foi dado para ele os recursos e ferramentas adequadas para ele fazer aquilo que às vezes está escrito na política. Eu já vi política que quando você vai ver na prática, você fala, bom, beleza, como é que o cara executa isso? Não é viável. Então você fala, cara, isso aqui é coisa para inglês ver. E por isso que eu preciso conhecer a cultura. Copiaram de algum lugar, introduziram no cliente e falaram assim, ó, isso aqui que você tem que praticar, mas você tem condição de praticar isso? Isso que eu falo para as pessoas tomar cuidado.
Isso que você está me falando, outro dia eu falei até na TV Aparecida, isso chama-se compliance cristão. Compliance cristão. Você implementa e torce para dar certo. E se vende, cara, porque assim, copia alguma coisa de algum lugar e fala assim, segue isso aqui. Fala assim, cara, mas tem coisa aqui que eu não tenho. Tem um problema no mercado hoje, Marcos, que é o seguinte: nós temos os profissionais e profissionais. Tá? Então temos de tudo no mercado. E isso é muito importante as pessoas saberem, porque o barato sai caro. Então o que acontece? As pessoas querem comprar produto de prateleira. Então vem um cara falando, eu tenho um arcabouço com 1001 políticas e templates aqui, me contrata que em 2 semanas eu implemento tudo na sua organização. Gente, um projeto que envolve mudança cultural, implementação de política e tal, de uma maneira efetiva, dependendo do porte da empresa, de uma empresa média para cima, ele pode levar de 2 a 3 anos. Opa, peraí, de 2 a 3 anos? De 2 a 3 anos. Poxa, mas é inadmissível. Por exemplo, a lei já entrou agora, né? A LGPD já praticamente valendo, né? Independente da discussão de alguns se ele já está valendo desde agosto ou se estava esperando a sanção do presidente até amanhã, gente, na boa, não é isso que vai mudar. A lei já está em vigor. Antes de mais nada, né? Na verdade, a lei já está publicada desde 2018. Nós tivemos 2 anos para se adequar. Né? E muitas empresas nem começaram a se movimentar ainda, ou começaram há pouco tempo. Então, considerando um cenário desse, muitas empresas, obviamente, estão entrando agora com a vigência da lei não adequadas. Bom, não adequadas, gente, isso não é um preciosismo do Brasil, tá certo que aqui, países latinos, a gente gosta de pagar para ver ou deixar tudo para a última hora. Mas mesmo na comunidade europeia, onde a maturidade é maior, 3/4 das empresas entraram não 100% adequadas. Agora, há uma diferença de não estar 100% adequada e falar o seguinte, gente, eu estou a 60%, estou a 70% adequado, eu já comecei alguma coisa. E o outro cara que falou o seguinte, então, eu contratei um cara aqui, chamei ele de DPO no meu cargo aqui, e beleza, eu tenho meu DPO e coloquei uma política lá de privacidade. Então, você está ainda longe de ter um processo de governança de gestão de dados pessoais. Então, esse negócio de vir produto de prateleira é um problema. Por quê? Cada empresa tem sua cultura, tem o seu público, tem o seu direcionamento. Então, óbvio, não é que a política de segurança de empresa A ela é totalmente diferente da política da empresa B, mas ela está baseada na cultura daquela instituição. Então, ela tem que fazer o quê? Ela tem que ser customizada para aquela realidade. Todo framework também fala disso, de eu analisar a aplicabilidade das coisas e adaptar aquilo para o cenário. Então, eu não posso querer implementar para uma grande empresa farmacêutica multinacional as mesmas regras e controles, né, e burocracia, que às vezes é exigido, né, pela complexidade do negócio, que eu vou implementar num consultório de um dentista que me atende do bairro, que é ele e mais uma recepcionista. Não é a mesma coisa, tá? Então, para cada coisa eu tenho que fazer a minha adaptação. Não, concordo plenamente, porque assim, você tem 2 modelos de fazer. Você pode fazer camiseta sob medida, ou você pode comprar camiseta P, M, G e GG. Se o cara acha que a GG está muito larga, ele vai usar a G e vai ficar meio baby look, certo? E tem cara, às vezes, que põe a M só para ficar com o braço assim, né? Mostrando que o cara tá bombadinho, né? Ou você vai fazer a camiseta conforme o tamanho do teu manequim. Esse é o primordial que as pessoas não estão entendendo. E é interessante você falar isso porque a lei geral parece que ela está tratando o dentista, meu dentista aqui do lado, e a farmácia igual uma indústria farmacêutica. Espera aí, desculpa, gente. Essa lei ainda vai ter essa questão, ainda vai ter que ser feito uns ajustes, porque não dá para você tratar todo mundo do mesmo jeito. E aí eu vou aproveitar e falar um negócio para você aqui do fundo do meu coração. Estava concorrendo aí com um trabalho, né, uma proposta, e me questionaram por que na minha proposta não estava a elaboração do relatório para entrega para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim, porque, primeiro, que ela não foi nem criada ainda. E eu não posso colocar no teu relatório um projeto que vai ser feito em 3 meses e até lá não tem nada disso. Como que eu vou colocar para você que eu vou te atender uma coisa que eu não sei nem que vai ser criado? Como vai ser criado?
E tem gente comprando isso. E vou mais. Me perguntaram se eu ia treinar o DPO. Falei assim, meu amigo, se o seu DPO já não vier treinado, é melhor não contratar. Estava na proposta de treinar o DPO, tô te falando, o cara ia treinar o DPO, isso é ia a mesma gerar um coisa. relatório para a NPD. Eu falei assim, cara, mas não foi nem criado nada. E se o DPO se entrar sem, você está errado. Cara, eu vou falar uma coisa interessante, Marcos. É a mesma coisa que Pode você ficar à falou o vontade. seguinte: eu estou contratando uma empregada doméstica que nunca lavou uma louça. Basicamente é isso. E aí eu coloco ela dentro da minha casa e falo, agora vou treiná-la para lavar louça, lavar quintal, passar pano nos móveis. Fazer Não tem comida. cabimento. Fazer comida, não Fazer tem, comida. passar roupa, né? E assim, como eu estou treinando e a primeira vez ela não tem experiência, ela vai queimar roupa, ela vai deixar a comida queimar. Sim. Gente, pelo amor de Deus, é esse tipo de coisa que a gente pensa. Quando a gente fala de organizar uma empresa, tocar um negócio, é engraçado que a gente não usa as boas práticas nem que a gente faz em casa. A gente fala, pô, para contratar uma pessoa para botar dentro da minha casa, uma babá que vai cuidar dos meus filhos, eu não vou contratar uma pessoa para falar, cuida dos meus filhos, a pessoa que nunca trocou uma fralda de um bebê. E vai ter que cuidar de um bebê e trocar a fralda de um bebê. Então, é disso que a gente está falando, e às vezes as pessoas têm dificuldade de entender esse tipo de situação. E você falou bem essa questão aí da, de coisas que estão se pedindo, que é o que acontece? A lei traz muito o que, não traz como, obviamente, não é uma grande função isso da lei, mas obviamente através de outras regulamentações você traz um pouco mais de detalhamento do que se espera. A LGPD, ela é uma cópia, assim, sabe? Não é aquela cópia digital, colorida, bonita da GDPR. Ela é uma xerox preto e branco, meio embaçada, sabe? Então Com ela pouco deixou um toner. Com pouco pouco toner, né? toner. Falhando, né? Sabe aquele código de barra que foi impresso com pouco toner, né? Que depois você fica lá passando o leitor e não consegue ler, né? É mais ou menos isso, tá? Uhum. Então o que acontece? Ainda existem coisas que vão ser regulamentadas por quem? Pela autoridade nacional. A autoridade é essa que nasceu no papel, Sim. e que ainda nós não temos todos os recursos, pessoas, canais para já estar fazendo esse atendimento, bem como também não temos ainda, como diferente do modelo europeu, em que as autoridades supervisoras já estavam operando antes da entrada da GDPR, criando até modelos, templates e dando um detalhamento. Mesmo na lei europeia, é interessante ver que é o seguinte, eles trazem ali antes da lei, um conjunto de termos, né, e de contextualizações que eles chamam de considerando. E o considerando da GDPR, que é um preâmbulo, ele é maior do que a GDPR. Então ainda há todo um contexto ali. Isso nós não Sim. temos nas regulamentações brasileiras. Então o que acontece? Enquanto lá eu tenho, por exemplo, pelo porte da empresa ou pelo número de funcionários, se eu vou precisar nomear de fato um DPO, ou vou ser obrigatório ter um DPIA, a lei brasileira não fez isso. Então, olhando para a lei brasileira de uma maneira muito crua, ele colocou o cara pequenininho no mesmo patamar da indústria farmacêutica gigante. Então, assim, e a Sim. gente sabe que na prática não vai ser isso. Então, o que acontece? Eu sou uma grande empresa que trabalha com muitos dados pessoais, eu preciso ter um impacto de dados, né, um DPIA? Bom, na verdade é o seguinte, independente da lei, você já deveria ter uma análise de risco sobre processamento de dados pessoais, principalmente se o seu negócio depende de dado pessoal. Tá? Então eu sou um laboratório diagnóstico. Eu sou qualquer um desses grupos aí, sem fazer juízo de valor, mas vamos falar aí desde o grupo DASA, Fleury e assim por diante, esses grandes laboratórios, é o business dele. Isso Sim. ele já tem que fazer. Esse cara tem maior risco de, em função de um vazamento, criar impactos para as liberdades e direitos do cidadão, porque a lei, na verdade, antes de mais nada, apesar de ser uma lei preventiva que fala de proteção e segurança de informação, ela é uma lei que ela quer proteger os direitos e liberdades do cidadão. Então, o que acontece? Há uma diferença entre vazar o nome do Jefferson Souza, de um cadastro, e vazar o nome do Jefferson Souza, o tipo sanguíneo, algum laudo médico dele, alguma situação sobre opiniões políticas reservadas, íntimas, gravações telefônicas dele, conteúdos de e-mail pessoal. Por quê? Porque ali eu posso estar afetando a intimidade e a honra dessa pessoa, né? E antes de mais nada, só deixar claro que
o senhor Marcos Assia, nesse trabalho de stalkear o meu perfil, não encontrou nada que me comprometesse, ok? Fica tranquilo, que eu falei, a gente faz um due diligence para fazer entrevista, não é para fazer investigação, interrogatório, entendeu? Até porque eu brinquei outro dia, eu falei assim, a gente... porque é importante até para você entender, porque assim, isso tudo tá na internet, isso busquei. A foto não, a foto tá comigo, então, eu acho que deve estar no meu Facebook do lançamento do livro, né? Mas tudo tranquilo, deve estar até marcado lá. Mas assim, são coisas que não vão denigrir a imagem de ninguém, não tem nada, é questão profissional, tá? E é um dos cuidados que tem. Então, eu acho que as pessoas, eu até falei outro dia, numa entrevista, a pessoa falou sobre Lei Geral de Proteção de Dados. O que as empresas têm que fazer? Eu falei, posso dar um adendo? Posso falar para as pessoas primeiro? Que as empresas têm as suas responsabilidades. E a pessoa que fornece o dado, que quer agilizar um cadastro, dando acesso no Facebook dela para a empresa, para ele poder acessar o Wi-Fi de visitante em algum lugar que ela está? Que os caras estão fazendo isso. Sim. Disponibiliza, aí ele tem lá, ó, acessa pelo seu Facebook que eu, né, te dou o acesso do Wi-Fi quando você estiver aqui e o acesso está por lá. As próprias pessoas, Jefferson, vamos pensar bem agora, até mudando para as pessoas que elas também não se preocupam com os seus dados pessoais. É uma bobagem minha ou isso realmente acontece? Não, e isso sim é uma característica mais comum dos latinos. Nós latinos somos muito amigáveis, somos muito próximos, somos muito abertos. É uma característica que, de algum aspecto, é bom, mas também tem o seu ônus, né? O primeiro ônus é esse: nós somos um livro aberto. Ou seja, para que eu vou falar de uma lei de privacidade e proteção de dados pessoais quando eu entro numa rede social e, de uma forma pública, muitas pessoas escancaram as vidas delas e expõem o próprio risco, o próprio dado dela, né? Quem já não leu uma reportagem de caso de família que expôs que estava viajando e, nesse período que ele estava viajando, foram lá e assaltaram a casa deles? Opa! Isso é comum, gente, isso não é coisa de filme, isso acontece. Então, assim, as pessoas expõem muito, né? Tem um caso até de uma colega nossa, grande advogada do setor de direito digital, que ela comentou que uma vez teve um cliente e amigo dela que sofreu um sequestro relâmpago. Então, poxa, o cara foi lá, mas o mais surpreendente não foi o sequestro relâmpago, foi a abordagem dos criminosos em que pegaram ele saindo, né, quando ele estava na rua da casa dele, abordaram ele, sabiam quem ele era, falavam: olha, a gente sabe, você mora aqui, tal, 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 no apartamento tal, vamos levar você para você fazer um devido saque e tal, e se você colaborar, ainda vai dar tempo, vamos deixar você na empresa em que você trabalha, no teu endereço, no lugar tal. O cara falou: meu, puxaram a minha capivara, né? O A cara casa conhece tudo caiu. isso. A A casa casa caiu. caiu. Ou seja, esses caras estão me investigando, estão me monitorando, né? São uns araponga, né? Como é que eles sabem tanto da minha vida, né? E essa advogada amiga nossa aí pegou e falou: não, deixa eu dar uma olhada. Você expõe sua vida pessoal, né? Na época ainda não tinha nem Facebook, era o tempo do Orkut, né? E aí ela Jesus. falou: cara, nossa, não, cara, rede social, nem uso isso tal. Então, vamos fazer um teste, vamos dar uma stalkeada aqui no Google, vamos dar uma googada aqui no teu nome. E quando digitou o nome dele, olha a surpresa, veio um link do Orkut, onde lá tinha uma comunidade chamada Quem Tem o Pai Mais Rico. E olha só, Nossa. um dos moderadores desse grupo do Orkut era o filho dele. E lá o Ai, que filho dele beleza. mostrava fotos de: olha aqui onde meu pai trabalha. Aí o outro fala: não, meu pai trabalha nisso. Não, mas meu pai ganha melhor. Olha o carro do meu pai. Não, mas meu pai, olha, a gente mora nessa casa. Meu pai, não, olha só a lancha que meu pai tem. E por aí vai. Pronto, prato cheio. Ou seja, o criminoso não precisou nem estudar a vítima dele, né? Ele foi lá, pegou na internet, veio o dossiê pronto. E nós brasileiros, né, latinos de uma maneira geral, mas brasileiros, a gente costuma expor muito a nossa vida. E é engraçado, hoje, com o mundo cada vez mais interconectado, com esse internet das coisas, né, o IoT, gente, aqui, ó, o meu celular, isso aqui é a coisa mais comum. Quem já não teve com um colega conversando algo, ou indo numa loja e vendo um determinado produto, e quando ele chega em casa e abre para navegar na internet, a primeira coisa que vem é anúncio exatamente daquele produto que você estava conversando, falando, ou que você foi ver numa Uhum, loja. Coincidência? Não, gente. uhum. O teu dispositivo móvel está ali monitorando. Então, o que acontece? Nós somos assim,
muito abertos. A lei traz também um conceito muito importante que é o quê? Educar a sociedade. Toda empresa e o próprio governo tem essa responsabilidade. Então, a NPD, que ainda está para ser constituída, ela tem essa missão. Mas as empresas também precisam fazer isso. E por isso que é dito que nas políticas de privacidade, mesmo estando na lei qual é o direito de um cidadão, chamado titular de dados, eu tenho que deixar isso explícito na minha política. Para quê? Para que cada pessoa, ao entrar em qualquer fornecedor de serviço, principalmente de serviços da era de informação digitais, ele consiga ler ali na política de privacidade e saber que, além de como aquela empresa vai tratar os dados dele, quais são as finalidades e como que ele vai proteger esses dados, mas que ele saiba também quais são os direitos dele. O chamado desde o direito de corrigir os dados, ter acesso aos dados, de pedir o apagamento ou que seja feita uma anonimização desses dados, uma vez que sejam considerados que eles são ou excessivos ou que não fazem mais sentido para aquela organização manter aquele dado, né? E aí você falou até uma coisa interessante, né, sobre exclusão de dados. A lei também deixa claro que, assim, a exclusão de dados, ela se dá desde que eu não tenha outra base legal. E aí, de novo, os especialistas em LGPD que não entendem, por exemplo, de lei trabalhista, lei do trabalho, lei fiscal. Ó, Prevenção só a para lavar dinheiro, prevenção prevenção a lavar lavar dinheiro, dinheiro. 5 tudo anos isso o aí. cadastro tem que ser mantido. Olha, CLT diz que eu tenho que manter 5 anos mais 2, tal, 7 anos no mínimo eu tenho que manter o dado de um ex-colaborador. Ah, detalhe, se esse ex-colaborador tiver entrado com uma ação na Justiça do Trabalho, e a gente sabe como a justiça se arrasta no país, Sim, enquanto aquele processo não for julgado, entrada, recorrência sim, e for finalizado, de fato não caber mais recurso, eu não sim, posso apagar o dado desse ex-funcionário, sim. porque eu tenho que ter prova, seja prova para a empresa ou prova para aquela pessoa daquelas informações. Então, olha só, de novo a questão de eu ter que conhecer uma outra série, uma outra gama de informações para eu poder tratar disso. E aí Exatamente. vem um pseudo especialista em LGPD e ele fala: bom, simples, esse dado é um ex-colaborador, é um ex-cliente, apaga. Como assim? Não, no dia Oi? seguinte você tem que apagar todos os dados. Como assim, cara? Não posso Tá apagar fumando todos os orégano. dados. Outro dia eu falei pro cara que ele tava fumando orégano molhado, porque não é possível. Cara, não posso, eu tenho toda uma base, aí eu tenho que saber o seguinte, né, que é o principal. Eu não vou excluir o cara, eu vou extrair ele da base comercial do dia a dia para uma base que eu tenho que saber quem que vai poder acessar isso em determinado tempo. Um arquivo morto. Sim. É, é isso que as pessoas precisam entender. E detalhe, e ter isso descrito em algum lugar, porque as pessoas somem da empresa e depois não tem quem ache. Aí você vê os caras da TI em volta do servidor gritando: São Longuinho, me ajuda a achar o arquivinho, né? Pô, cara, tem certos processos, cara, que é assustador com o amadorismo, com a falta de preparo, de colocar pessoas, às vezes, que se dizem conhecedores e fazem as porcarias que a gente vê por aí. Um dos processos para a implementação de todo e qualquer projeto, seguindo boas práticas, né, pensando no que o PMI promulga através do PMBOK, entre outras metodologias, você tem o gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento é uma coisa que eu tenho que fazer. Sim. Então a gente fala que é o seguinte: para eu saber o que eu tenho que fazer e para eu não incorrer nos mesmos erros ou em erros que outros já correram, né, eu tenho que ter estudado o meu passado, tenho que pensar um pouquinho no futuro que pode ocorrer e saber qual que é o cenário que eu estou inserido naquele presente. Para quê? Para que eu me blinde disso. E gestão de conhecimento é uma dessas coisas. Por quê? Os maiores casos de identificação de falha de processo histórico, quando um auditor também analisa o registro de uma empresa, ele chega assim e fala: olha, aqui no meio do registro dos últimos anos, eu peguei aqui 2 incidentes, 2 processos que rodaram de maneira incorreta ou não compliance, como se diz, né? Sim. Sempre o principal motivo é: nossa, era a época que fulano estava de férias e tinha alguém cobrindo ela. Ou seja, um processo que não estava bem desenhado, formatado e as pessoas não estavam devidamente capacitadas e orientadas para aquilo. Logo, naquele período vai dar alguma coisa errada, tá? Gestão de conhecimento é outra coisa. Ou seja, gente, empresa é tudo igual, só muda de endereço, isso é normal, e as pessoas continuam incorrendo. Você lembra que eu falei? Taylor e Fayol, administração moderna, controlar, dirigir e monitorar. O cara quer falar de governança, ele não faz nem administração de empresa, não faz nem gestão básica. Engraçado isso, né? Às vezes você sabe que eu parece que eu tô me ouvindo, né? Você falando aí, né? Não, mas a brincadeira é essa, porque assim,
Eu falo para as pessoas, né? O pessoal fala assim, que tipo de consultoria você vende? Assim, gestão do conhecimento. Primeiro eu vou conhecer o que você faz para saber se eu posso te ajudar, porque isso que é primordial. E é interessante essa questão você falar isso, porque assim, na hora que você falou, eu já fui procurar gestão do conhecimento para colocar aqui, para deixar bem claro para as pessoas, assim, cara, entenda o que você faz. O que eu não conheço, eu não consigo controlar. E o que eu não consigo controlar, eu não consigo gerenciar. O que eu não consigo gerenciar, eu não consigo mensurar. E o que eu não consigo mensurar, eu não consigo aprimorar. Gente, princípio Tá? básico de Morris Kaizen, Cohen. né? Morris Cohen. Eu estou falando de Morris Cohen, que ele veio com esse modelo. Eu tenho usado isso para as pessoas. Você quer fazer controle interno? Entenda o seu negócio. Quer fazer segurança de informação? Entenda o seu negócio. Quer fazer gestão de risco? Entenda. As pessoas querem partir para aprimorar uma coisa que não tem domínio. É que nem automatizar a planilha Excel que o cara fazia. Se você tinha uma porcaria no Excel, você automatizou a porcaria. Você só vai fazer porcaria numa velocidade muito maior. Muito maior. Agora a porcaria vai ser rápida. Dá um enter aqui e sai a porcaria. E isso, Jefferson, que a gente está conversando aqui, e você vai falando aqui, a minha cabeça vai explodindo aqui, né? Porque eu assim, porra, bicho, só muda o CNPJ e o CEP mesmo, as porcarias são iguais. Né? Aí você faz um due diligence do terceiro. Olha que coisa bonitinha. Né? Você está lá, a empresa criou o GED, Gestão Eletrônica de Dados, de Documentos. Não, Gestão Eletrônica de Documentos. Que ela manda para uma empresa fazer a digitalização. Eu perguntei, você já foi até lá para saber como que funciona o processo de segurança da informação desse seu cliente? Como que ele faz? Se a máquina que ele está fazendo tem um pendrive, por exemplo, que ele pode copiar os seus dados, você está mandando informação cadastral, contrato, imposto de renda. Se o seu cliente sabe que você está fazendo um negócio desse, né? Aí você vai até lá perguntar para o cara como funciona o processo de segurança da informação dele. Ele fala assim, implementei um processo à base de criptonita. Isso é fato real. Fato real. Eu estava com o Jefferson da Dário. O meu xará, o da Dário. Isso. Nós estávamos os dois. A hora que o cara falou isso, na reunião, ele deu uma bicuda na minha perna, tipo assim, cala a boca, Assi. Eu não aguentei, né, cara? Foi maior que eu. Falei assim, amigão, desculpa. Quem te vendeu isso foi o Lex Luthor? E o cara assim, ó. Lex Luthor, o Jefferson. Aí ele virou de costas. Eu não vou falar mais nada, porque eu acho agora. Seu amigão, você me desculpa. Mas você está equivocado. Isso chama-se criptografia e não veio de Krypton. E o cara olhava pra minha cara assim, né? Sério que eu tô falando errado? Eu falei assim, muito. Você falou isso pra alguém? Aí eu falei pra diretoria, eu falei, então eles também não entendem porcaria nenhuma, porque ninguém questionou você. Você tá indo empregado? Tá, tranquilo. Ó, cara, eu falei pra ele, eu não aguento, eu te juro, cara, quando você falou isso, eu fiquei imaginando você dando enter aqui, saindo pelo cabo de rede, uma luz verde, saindo assim e tal, e o super-homem voando, ele caindo por causa da criptonita. Aí ele se tocou que era criptonita, velho. Você não tem noção. O Jefferson falava assim, ô Assi, você não toma jeito. Ah, não dá, né, Jefferson? Desculpa, é seu Saraiva, né? Tolerância zero para ignorância. Não, e aí, não tem jeito. Se você não faz um bom due diligence do cara que tem o seu servidor, né? O cara que está fazendo com a sua documentação, como que você quer implementar proteção de dados, segurança de processo? Desculpa, dá para fazer isso? Fora isso? Sim, você já percebeu que muito do que estamos discutindo aqui tem a ver um pouco com alguns conceitos, algumas dicas, coisas que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós? Já ouviu o diga-me com quem andas e te direi quem és? Opa, Canan Style. Né? Então o que acontece? Se eu me uno a uma empresa ou coloco parte da minha operação num parceiro que não está preparado, cara, ele é meu calcanhar de Aquiles. Né? E outra coisa, responsabilidade não se delarga. A LGPD trouxe isso. Não, sim, como é que é? Delarga. A responsabilidade não delarga. Isso, não delarga. delarga, né? tá. Se alguns já dizem que a responsabilidade não se delega, não, a responsabilidade realmente não se delega, mas quanto mais ainda se delarga, porque muitos largam
a Deus dará. Sim. Não, eu coloquei no meu parceiro, a responsabilidade é dele. Com a LGPD, nós tivemos a mudança de 2 grandes paradigmas. O primeiro paradigma é o quem cala consente. Não, não existe mais quem cala consente. Com a LGPD, o consentimento tem que ser explícito, inequívoco, né, transparente, coisa do gênero. Então não pode vir checkbox pré-preenchido, né? Não, o cara tem que ir lá e dizer que concorda e está ciente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a responsabilidade do chamado controlador, mesmo que ele tenha um operador ou processador, sim, tá? Depende se eu estou falando da lei brasileira ou da lei europeia, processador, operador, mesma coisa, mas sim, esse cara, esse terceiro, a responsabilidade de garantir que ele vai fazer o trabalho correto é de quem o contratou. Afinal de contas, se eu contratei uma empresa A, eu não quero nem saber da empresa B, C, D que está por trás dela. O meu relacionamento é que aquela é a primeira empresa e ela vai ter que tomar conta dessa informação. E a lei traz essa obrigação. E é uma obrigação do ponto de vista preventivo, não é uma lei reativa. Então eu tenho que empreender os meus melhores esforços para que aqueles possíveis riscos não se materializem. Mesmo assim, gente, risco, não existe risco zero. Então o que acontece? Se uma pessoa tiver um incidente, o que vamos apurar é até onde foi negligência ou não. Ah, é uma questão pontual? Cada um vai responder dentro do nível do que lhe cabe. Agora, se a empresa delargou a responsabilidade, esquece, ela responde em primeiro plano. Porque foi ela que não olhou o parceiro, foi ela que não avaliou o parceiro e foi ela que não fiscalizou de tempo em tempo o parceiro dele. Porque não quer dizer que eu contratei uma empresa hoje, fiz um due diligence hoje, que daqui a um ano ela continua ainda saudável, correta e trabalhando de maneira assertiva como quando eu a contratei. Eu preciso estar de tempo em tempo, né, de uma maneira periódica, indo lá fazer uma visitinha e tomar um café e ver lá, opa, vamos ver como é que tá as coisas aqui, e aproveita, me mostra um pouquinho dos controles, o que que mudou e coisa do gênero. Gente, due diligence e fiscalização periódica também faz parte de uma obrigação hoje da lei, tá? Todo mundo na cadeia produtiva tem que fazer o seu papel, mas o primeiro da cadeia cobra o segundo, que cobra o terceiro e assim por diante. E se todo mundo fizer isso, a chance de dar errado é menor. E quando der, cada um vai responder pelo seu pedacinho. Simples assim. Você sabe que no livro de Compliance Como Implementar, com a Roberta Volpato, nós fizemos questão de escrever um capítulo de gestão de terceiros, usando, acho que uma coisa chamada DS2 do COBIT. Você já ouviu falar sobre o DS2 do COBIT? Né? É incrível, Você né, já ouviu Assi? falar, né? Porque a gente fala de implementar governança, né? E como eu falei que proteção de informação, né, proteção de dados, ele vem normalmente, do mundo de segurança de informação e tecnologia de informação. Por que tecnologia de informação, né, gente? Porque vamos ser sinceros, mais de 90% dos dados de uma empresa, de alguma maneira, estão em cima de alguma plataforma sistêmica. Vivemos a era da informação, né? Antigamente o nosso problema era a falta de informação. Hoje o nosso problema é excesso de informação e saber quais são as informações que são válidas e quais que não são fake, né? Separar o joio do trigo. Sim, tá? isso. Esse é o nosso grande problema. Mas quando a gente fala de segurança de informação e tecnologia de informação, quais são as ferramentas de governança que a gente tem que adotar? ISO 27000, a família ISO 27000 para segurança de informação, e o COBIT para governança de TI. Puxa vida. E olha só, e por que o COBIT ele é muitas vezes subestimado? Ah, porque eu não tenho selo de certificação COBIT. Eu certifico um profissional nas práticas de COBIT, eu não certifico uma empresa nas práticas de COBIT. Mas todo auditor profissional que analisa em âmbito de sistema e tecnologia, que framework que ele utiliza para poder fiscalizar? O COBIT. Sim. Por quê? O COBIT, ele nasceu, né, ele é um framework que nasceu do ISACA, né, que é da onde vem também a minha certificação de CRISC, que é do ISACA, que lá é o Minha seguinte, né, também? então, Somos opa, dois? Opa! somos dois, e damos aula, né, dentro do Instituto também, através das aulas e dos cursos de pós que são coordenados pelo professor Marcos aí, a questão do COBIT. Por quê? O COBIT, desde as suas versões anteriores, até a sua última versão, que agora está na 6, né, apesar de que muitas empresas ainda não conseguem nem estar minimamente aderida ao 4, quem dirá o 5.1, quem dirá o 6, né? Sim. Mas ele é uma ferramenta, é um framework que ele, para ser montado, a ISACA estudou o quê? Estudou a ISO 27000, estudou o PMBOK, estudou o ITIL, que é de gerenciamento de serviços de tecnologia de informação, né? Estudou o TOGAF,
que muitos não conhecem, mas é um framework que deu origem à questão de continuidade de negócio. Uhum. Né? E parte de arquitetura. Você tem Sim. hoje o Octave, que deu origem à continuidade de negócio, foi criado pelo exército norte-americano, e a gente tem o TOGAF, que também traz princípios de arquitetura sistêmica de infraestrutura. Né? Então, olha só, é um monte de arcabouço que foi colocado dentro de uma única ferramenta que serve para 2 trabalhos: auditoria e análise de maturidade. Análise de maturidade do ponto de vista preventivo. Eu olho minha empresa, com base nessa ferramenta, eu já consigo identificar minhas oportunidades de melhoria e corrigir a casa antes de vir um auditor externo, aquele que vai vir com a ferramenta do COBIT para me dar carteirada, tá? Para aplicar ponto de auditoria. Tá? A gente tem que mudar o nosso ponto de atenção, né? Aquela puxãozinho de orelha, né? Para não virar um ponto de auditoria, algo que realmente eu possa ser penalizado, multado, né? E dependendo do órgão regulador, né? E alguns setores são muito regulados, a não aplicabilidade de alguns controles, o Banco Central, através do Basileia, né? Através de outros, do SOX, do PCI DSS, que é prática para quem opera com cartões, todos eles acabam olhando para onde? Olham também para um COBIT da vida. Então, se eu não tiver, eu posso ou ser penalizado e até ter uma licença, uma certificação revogada. E aí o que acontece? Não posso operar. Cara, eu lembro, isso foi em 2003. Eu era auditor interno do Banco ABC Brasil. E nas visitas que vinham dos auditores da matriz, um dos auditores que veio naquele ano, vinha o pessoal de crédito, muito tal, do financeiro, e veio o cara de TI. Ele chegou para mim, e ele era muçulmano, e às 5:30 da tarde o computador dele começava. Ele parava tudo, estendia o tapete e ia rezar, voltado para a Meca. Para Meca. E a gente que parava a reunião porque o cara tinha que rezar. Então, é boa. Era muito engraçado isso, né? Porque, assim, é uma coisa fora do nosso padrão, né? A gente tem que entender e respeitar a religião do cara. Ele tem um horário, ele tinha outros dias, mas quando ele viajava, pelo menos uma vez ele tinha que fazer. E o computador dele dava o alarme naquele horário. Aí ele chegou para mim, eu lembro como se fosse ontem. Ele chegou para mim e falou assim: Você sabe fazer auditoria de TI? Eu falei assim: Não. Quer aprender? Eu falei assim: Quero. Então tá bom. Ele me deu um papel de trabalho, um work paper, com auditoria da data zero, o que eu tinha que pedir antes, no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, 20 dias para fazer a auditoria. Aí eu acompanhei ele fazendo isso. E ele falou assim: Ó, você agora já está preparado. O ano que vem eu não volto. Você vai fazer a auditoria, vai preparar o relatório e mandar para mim. Eu falei assim: Jesus. Agora o bicho pegou, mas vamos lá. E eu com a cara e a coragem. Aí passou, aí comecei a fazer auditoria de TI, com base num programa da matriz, do banco, tudo. Eu tenho até hoje esses papéis de trabalho que eu falei, tem que guardar isso aqui, que isso aqui vai para minha história. Aí deu um tempo, estava lá na Darius, fui fazer um curso de COBIT. O cara começou a falar o COBIT assim, eu falei assim, eu conheço isso aqui, você tem que fazer isso assim, assim, assim. Aí o cara falou assim, ué, mas você tem que fazer assim, assim, assim. Aí, para ajudar, no segundo dia, o instrutor do COBIT ficou doente. E aí o pessoal falou assim, vamos ter que cancelar o curso. Aí eu lembro que a Nádia falou, não, o ACE está aí, ele dá essa aula aí. E aí eu falei, beleza. Aí eu fui dar aula de COBIT, cara. Eu fui lá para assistir o curso, né? Aí eu acabei dando aula do COBIT, e o pessoal falou assim, cara, você tem mais vivência nisso do que o instrutor. Eu falei assim, cara, eu fazia auditoria disso aqui. E aí que eu fui saber da existência do COBIT, que eu aprendi a fazer auditoria de TI, entendendo que era um programa. O cara me trouxe isso de 2003, já com aquelas questões dinâmicas do COBIT, foi que eu falei assim, pô, mano, aprendi na cara e a coragem, agora eu tenho a teoria. Né? Esse é o grande ponto.
as pessoas negligenciam metodologias e práticas que muita gente já se debruçou poxa, a gente tem Sim, aí, o COBIT não nasceu ontem, né? Os standards, mesmo a ISO 9000 de qualidade, que a cada conjunto de anos aí sofrem também suas atualizações, né? Você vê, a própria ISO de qualidade, a 9001, ela também, há pouco tempo atrás, eu acho que é coisa de 2, 3 anos atrás, ela teve uma atualização onde ela incorporou o quê? Os princípios de gestão de risco da ISO 31000, ou seja, sim. até agora. Estratégia de gestão de risco dentro do processo. Foi em 2015, a ISO 9000 de 2015. De 2015, ou seja, você começa a ver uma combinação entre, Sim, inclusive, das próprias ISOs, que antigamente também falavam um pouco, estavam um pouco separados, os comitês eram muito apartados, e agora você vê até essa sim, convergência. Então, todo mundo sim. está falando a mesma língua, todo mundo tem aprendido, e são vários profissionais experientes de mercado que fazem parte desses comitês, não só lá na Holanda, onde nasce alguma dessas regras, ou nos Sim. Estados Unidos, ou na comunidade europeia de uma maneira geral, mas a gente percebe que mesmo quando você faz as adaptações para os países onde você tem os comitês regionais fazendo esses trabalhos, isso é muito importante. E tem gente que insiste em não adotar isso. Falar, não, Sim. metodologia, isso aí É, é coisa para acadêmico. Não, gente, não é coisa para sim. acadêmico, não. Muito pelo Não. contrário. Essas metodologias chamadas boas práticas, né, a gente chama de framework, mas são as boas práticas, né, ou standards, eles nada mais nada menos são o quê? Uma experiência de vivência prática de profissionais que já deram muita cabeçada. Então Sim. não vamos reinventar a roda, cara. É no mínimo copia, só faz o que o cara fez lá, adapte para sua realidade, aquilo que a gente já falou lá no começo, e bola para frente, cara. Bola para Eu frente. uso. Não tem Não, um pode aluno falar. nosso que sai do curso que depois não pega lá as ferramentas que a gente coloca lá de self-assessment e fala: pô, Sim, professor, eu vou usar isso na minha empresa. Eu já estou aplicando na minha empresa, inclusive. sim. Teve gente até que falou para a gente: olha, professor, eu estava perigando ser mandado embora, né, porque não estava conseguindo agregar valor para a organização e tal. Recuperei meu cargo. Recuperei meu cargo, né? Consegui, peguei o material, É, estudei, fomos lá e fizemos o mesmo trabalho, projeto piloto que fizemos aqui na pós-graduação, levamos lá para o caso real da empresa, levamos para o board, para o grupo executivo, e o pessoal falou: legal, bacana, agora a gente sabe onde a gente está e para onde a gente deve ir. Ah, agora sim valeu a pena. Agora o sim, cara fala: agora sim. aquele salário que eu te pago todo mês fez jus. Você sabe que eu dou curso de controles internos, eu levo sempre o COBIT junto, né? No meu curso. Porque eu falo assim, o COSO fala que eu tenho que fazer controle interno, mas ele não fala como. O COBIT fala, ele tem metodologia. Sim. Quando você fala do chat RACI, determina quem é o responsável, quem é o autorizador, quem é o consultado, quem é informado. Você dá nome aos bois, você determina quem são os responsáveis nas atividades. E aí eu falo para as pessoas: você quer ter uma noção? Olha isso aqui. Você tem aqui. Eu falei hoje, né, olha lá, gestão de terceiros. Ele traz o processo, tá? Gestão de terceiros. Aí depois ele traz os objetivos do processo. O que, que você deve fazer para esse processo ser. E eu faço o pessoal ler. Lê aí o DS2. Onde está escrito TI aí, o cara? Não, lugar nenhum. Então, isso que você pode usar para qualquer terceiro, meu amigo. Hashtag fica a dica. É igual o Scrum, né? Quem diz que o Scrum é só para gestão de projeto de tecnologia? Eu posso usar método ágil para qualquer processo, para desenvolvimento de qualquer modelo de serviço. Sim. Só que as pessoas precisam entender isso, porque elas estão desenhando isso como se fosse um projeto e às vezes é o serviço. Então, elas também precisam fazer uns ajustes, que eu tenho visto algumas as coisinhas, né, por aí, mas tudo bem. Jefferson, cara, a hora passa aqui que a gente nem percebe, amigão. O negócio é fantástico. Dá o seu recado final para quem assistiu a gente, a sua dica, os seus insights, como ele muda o mindset dele. Não, senão vai ser mais 2 horas aqui, não. Tranquilo. Cara, quero agradecer demais a tua disponibilidade, o teu carinho com a gente, a parceria. E manda o teu recado para o meu pessoal aqui, por favor. Bom, primeiramente agradecer aí o convite. Há anos a gente se conhece, né? E não é só porque atuamos juntos, mas é porque atuamos juntos, né? Por causa que a gente acredita numa transformação da sociedade através aí de boas práticas, práticas essas que a gente já vivenciou, que a gente já deu a cara a tapa. Então, acho que o importante é isso, gente. Qualquer transformação cultural, qualquer implementação, seja ele para atender uma lei, para atender um modelo, ou atender uma regulamentação, ou atender a exigência do seu cliente, o que o seu cliente espera, a gente precisa atuar em 3 esferas.
tecnologia, processos e pessoas. O ser humaninho. Não existe mudança cultural, não existe mudança de mindset sem que eu analise esses 3 pontos: tecnologia, processos e pessoas. Pensem nisso em todo e qualquer projeto que vocês forem fazer, porque a partir do momento em que vocês pegarem isso, né, tomarem as rédeas disso e falar, bom, eu vou dar a devida dedicação e olhar para esses 3 elementos, dificilmente você vai incorrer num erro. E, óbvio, não esqueça daquilo que a gente falou lá no começo. Conheça o cenário que você está inserido, para que você direcione os seus esforços para aquilo que é fator crítico de sucesso. Esse é o resultado para que você deixe de ser uma área de apoio, um simplesmente serviço de suporte, uma exigência regulatória, para que você seja um agregador de valor para o negócio da sua organização. Vocês entenderam agora por que eu sou um bom coordenador? Porque eu tenho bons professores, meu amigo. Senão eu estava roubado. Assim que funciona. E o que é mais gostoso, que eu posso dizer, que além da gente ser professor, ser quarto da equipe, é um amigo. E com amigo a gente sempre ferra os amigos de vez em quando. Então acontece, brincadeira. Com amigo a gente pode. Tamo junto, gente. Foi mais um Marcos Assi Convida com o Jefferson Souza. Deu uma aula aqui para nós hoje. Então você imagina, em 1 hora ele fez isso, imagina ele na sala de aula. Quer conhecer mais? Vem estudar com a gente. A gente está junto aí. Bom, foi mais um Marcos Assi Convida. Agradeço a todos aí por estar acompanhando a gente. Dá o seu like, curta, comente, faça o que você quiser aqui. Só não pode xingar a gente, porque a gente fica meio sensível. Mas estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, procura ele aí no LinkedIn e estamos à disposição. Gente, um beijo para todo mundo. Dá um tchau pro povo aí. Ó, fomos, hein? Até mais.